Falando de montagem de elenco, vamos falar de desmontagem. Essa palavra nem existe, olha a ironia. De elenco, vamos ver? Vamos nessa. Palmeiras tem propostas. Até agora tô pasmo em acreditar nessa aí. Ó. Matheus Fernandes, proposta do Barcelona de 27 milhões de reais. Mas a proposta do Barcelona não é para o Matheus Fernandes do Palmeiras, é pelo Matheus Fernandes do Botafogo. Diz que ele está sendo monitorado pelo Barcelona desde a época do Botafogo. Sim, né? é do Botafogo. Até porque no Palmeiras ele jogou muito jogou. pouco. É. Botafogo, ele era um dos grandes jogadores do Botafogo. Ele jogava demais, pela idade que ele tinha. Ele parecia um jogador de 30 anos quando ele começou no Botafogo. Gustavo Scarpa, proposta do Almeria. 30 milhões ali arredondando, vai, 31,5 milhões de reais. E o Daverson, a proposta pelo Scarpa aí é quase o que o Goiás quer pelo Michael. O Goiás quer mais, né? O Goiás quer 8, mas é que o Goiás quer 8 no bolso. 8 meu. Goianese é outra história. É mais. Daverson, proposta do futebol chinês, clube não divulgado, não se sabe quanto vai pagar, etc. e afins, tá? Essa é a história. Vende ou segura o trio, Jean? Eu acho que primeiro que não dá para falar em trio, aí não dá para dar uma resposta para o trio, né? Eu vou deixar você dividir, vai lá. É preciso dividir. Eu acho que o Daverson você vende, evidentemente tendo a oportunidade você vende, como emprestou o Borja né, até aqui. É importante não ter no elenco, né? Para não ter aquela coceira de em algum momento querer escalar, não é isso? Não, porque, enfim, também você não vai ter... Aquela coceirinha... Se você tem ali, opções de centroavante, você vai contratar mais 2, mais 3. Então, assim, não vai. Por enquanto, o Palmeiras não contratou ninguém. Não sei se espera negociar seus jogadores para poder contratar ou se não vai contratar de maneira alguma. E acho que isso é determinante para responder a questão em relação aos outros dois. Mas de 4 9 o Palmeiras vai acabar precisando contratar um, então? Como é que é? De 4 9s que tinha na temporada passada, o Palmeiras é capaz de ficar com um e ainda precisar contratar outro. É o Luiz Adriano que fica. O Luiz porque Adriano o Borja já foi, o Davidson tá pra ir, e o Henrique Dourado... O Henrique Dourado não podia nem entrar nessa conta porque base? ele só figurante lá. Então, na base, eu acho assim, o Palmeiras... Algumas contratações precisaria fazer, poucas. Não acho que o Palmeiras tenha que... O Palmeiras é aquela história, aquilo é a coluna do Tostão. O Palmeiras deveria agir daquela forma. Fazer contratações pontuais, contratações certeiras, né? Quer dizer, claro que nenhuma contratação é 100% certa, mas contratações que cheguem com uma alta possibilidade de sucesso, ao contrário das que foram feitas até na temporada passada. Em relação a Scarpa e Matheus Fernandes, aí você tem que olhar para vários aspectos. É óbvio que o Matheus Fernandes, do ponto de vista técnico e de possibilidade de jogar e importância para o elenco, não é para ser vendido. Por outro lado, você tem uma proposta de 6 milhões de euros, também não é um valor pequeno por um jogador como o Matheus Fernandes. O Palmeiras não está nadando em dinheiro, né? O Palmeiras não tem hoje condições iguais às que o Flamengo tem. Sim. Até porque o Palmeiras tem uma dívida com a sua patrocinadora muito relevante, muito significativa. Mas a patrocinadora, tudo bem, não vai cobrar, vai ser presidente, não sei, a gente nunca sabe. Em 2021 teremos o perdão? A gente, então, mas vai depender da presidência, quer dizer, né? Se vem alguém... se vem o Paulo Nobre e é eleito presidente do Palmeiras, essa dívida... Aumenta. Vai ser... Aumenta. É isso. Juros maiores. Por que os juros, pelo menos, não estão sendo pagos? Quer dizer, acho que tem uma série de questões aí em relação à dívida do Palmeiras, mas é um assunto um pouco mais árido e chato. Então, eu só estou querendo dizer que o Palmeiras não está nadando em dinheiro também e até por isso acho que não está contratando... Não contratou ninguém até agora. Do ponto de vista esportivo, manter o Matheus Fernandes acho que seria importante. E o Scarpa depende muito também se o Palmeiras pretende fazer contratações ou não. Porque se não vai contratar ninguém, absolutamente ninguém, para o meio-campo, se não vai contratar jogadores nesse perfil que eu falei, não acho que é o caso de negociar. Porque se você não vai contratar, mantenha os bons jogadores do ponto de vista técnico que você tem. Mantenha o Scarpa, mantenha o William, mantenha o Luiz Adriano, mantenha o Dudu, mantenha até o Lucas Lima. Né? Por mais que seja um jogador sempre discutido, ele tecnicamente é bom. E aí cabe ao Vanderlei Luxemburgo conseguir tirar desses jogadores o que outros técnicos não tiraram, do Scarpa, do Lucas Lima e tudo mais. Se ele vai conseguir ou não, se é o melhor técnico ou não, a gente já discutiu muito.
Mas eu acho que assim, se o Palmeiras não tem condições de contratar, precisa pelo menos manter os seus bons jogadores tecnicamente. E o Gustavo Scarpa é um dos bons jogadores do ponto de vista técnico, embora ainda não tenha entregado o que se esperava dele. Engraçado, já passou tempo para esses caras entregarem o Scarpa, o Lucas Lima. Sem dúvida. Então, para você, sai o Daverson só, é isso? Acho que sim, do ponto de vista de sabe? E assim, para ser bem prático, se tivesse que escolher um só dos três, O Matheus Fernandes. você ficaria com o Matheus Fernandes? Mas aí eu não estou levando em consideração a grana também. Tá, você está levando em consideração o time, elenco, o jogo, ali, ele, o jogador. É mais com esse perfil de jogador que o Palmeiras tem E olhando também para as alternativas que o Vanderlei Luxemburgo tem no seu elenco atual. Tá. Eu acho que tem uma aposta, né? Olhando, não sei exatamente que time ele vai escalar, com qual formação tática. Acho que, se não vai comprar ninguém, era importante manter tanto o Matheus como o Scarpa, mas ele olhando ali para a linha dos meias, ele tem outros jogadores com qualidade. Parece que ele pediu a manutenção do Rafael Veiga, ele tem o Lucas Lima, Sim. ele tem o Dudu, ele tem o William, ele tem o Gabriel, né? Que certamente, Gabriel Verão, que certamente vai jogar. Estou falando dos caras que podem compor uma linha de 3 ali num 4-2-3-1, entendeu? E acho que para volante a questão vai ser diferente. E a gente não sabe nem se o Felipe Melo vai continuar jogando. Também tem essa. Você fica com quem? Escolhe um dos três. Cara, é complicado, porque primeiro, eu acho que o Daverson, a gente brinca e tudo, tal, acho que é até normal por tanto de mancada que ele deu, pelo perfil dele, mas acho que ele foi um cara importante em alguns momentos, acho que eu sempre ressalto isso, acho que ele... Você tem toda a razão. Que ele não é confiável, né? É isso. Não é Concordo toda a crítica, acho de fato que tá desgastado mesmo, eu acho que tá na hora de dar essa repaginada mesmo. Mas aí vale até para o Flamengo, para qualquer outro clube. É difícil, às vezes, a gente nessa posição falar, compra ou vende. A gente não sabe a realidade. O dinheiro também não é meu, então os caras estavam brincando com isso aí. O dinheiro não é seu, você está preocupado por quê? Mas, se for pensar em questão de desenvolvimento, eu acho que tanto o Matheus Fernandes como o Gustavo Scarpa, eles não foram potencializados nos últimos anos, não conseguiram tirar o que eles podem entregar. Então, eu acho que são jogadores que dentro de um contexto mais organizado, dentro de um time mais competitivo, são jogadores que podem fazer um ano muito bom e ser vendidos por mais. Acho que ambos têm essa característica. Eu acho que o Scarpa é um cara que eu gosto muito, eu acho que é um jogador que é mais difícil de você achar. Mais técnico, apesar do... Pensação que vou te falar, mais um aninho do Scarpa igual ao anterior, e ele vai começar a entrar naquele pacote de Lucas Lima, jogadores que a gente achava que era uma coisa e que acabaram não entregando, e o tempo passou e não voltou Fernandes mais. Não jogou nem pra gente falar se é bom ou ruim. Exato. Tem esse ponto. Um teve chances, o outro não. Isso. E até teve uma treta no Twitter com relação ao Matheus, de eu não entender muito a lógica dessa investida do Barcelona. Eu concordo, o Barcelona segue ele há muito tempo, mas não faz sentido para mim num ponto. O Barcelona poderia ter pego ele mais novo, quando ele estava no melhor momento no Botafogo, jogando, ou seja, mais novo, com mais capacidade para você terminar de moldar, jogando, e aí, com todo respeito ao Botafogo, com uma situação financeira totalmente diferente, tem menos poder de barganha. Tá. E aí você vai, depois de um ano, algum período, buscar esse jogador sem jogar. Tudo bem que o Barcelona já levou um Keyson, Douglas, enfim, mas... não estou questionando a notícia e quem deu a notícia, porque quem deu a notícia o Tocira é muito bom. Sim. Mas a questão para mim é a lógica da contratação mesmo. Se olhar para o meio de campo do Barcelona hoje, o Matheus Fernandes, com toda a qualidade que ele tem, potencial que ele pode vir a ter, ele jogaria no Barcelona? Acho difícil. Mas é o que eu disse, eu acho que tanto o Matheus quanto o Scarpa, eles podem ainda atingir. E o Matheus, a gente não pode nem julgar porque não jogou. Sim. Então, acho que vamos ver se... se ele for jogar esse ano, vale a pena manter. Se for para deixar o cara encostado, vende, empresta, sei lá. Sim. Preocupação é assim, vamos lá, eu não sou nada contra, absolutamente nada, nenhuma das movimentações que o Palmeiras fez no mercado em termos de saída de jogadores. Então, assim, o Praz pode discutir a forma e tal, mas não era necessário. Dracena aposentou. O Carlos Eduardo, pelo amor de Deus, né? Foi lá para o Atlético Paranaense, na condição que foi até bom para o Palmeiras. Deixa eu lembrar aqui o Borja, emprestado.
Johan. O Johan pro Atlético Mineiro. O Vitor Luiz também tá para ir para o O Atlético Vitor Mineiro. Luiz ainda, o Atlético tem esse interesse, pode, e se for também, acho que tudo bem. Então, assim, e aí, de repente, sai o Daverson nesse pacote aí também. Acho que são nomes que realmente não iam agregar muita coisa. Assim. A questão é, não tá vindo ninguém. E aí você vai deixando o elenco mais enxuto, só que, ao mesmo tempo, você vai perdendo opções. O Palmeiras não tem que dar uma... Não precisa necessariamente dar uma cartada, dar umas 2 cartadas aí no mercado e tal, ou 3 talvez, pontuais, mas jogadores que sejam titulares e tal, para realmente se fortalecer. Porque assim, tudo bem, tá saindo, mas tá ficando pouco também, né? Tem o Dudu, o Felipe Melo ainda é dúvida, vai. A zaga também, né? A zaga também. A zaga saiu também. O Edu, saiu o Antônio Carlos. Laterais, o Palmeiras precisa de lateral, muito, muito. Até os que ficaram não suprem. Tem na zaga, você tem Luan. Mas você tem Vitor Hugo e o Gustavo Vitor Hugo Gomes, e Gustavo né? Gomes. São 3, acho que você precisa de mais um Então, nome. porque a mas ideia, esse da base a vai ideia ser da base, cara. E vou te falar, os caras que estão sumindo são bons. É claro que eles podem não dar resultado no primeiro ano, tem que tomar cuidado para não filtrar. O Zé fez vários jogos desses meninos, a gente já fez até transmissão junto. Cara, vou dizer, até mais da metade do que subiram são jogadores que têm uma projeção muito alta. São caras que, se você botar para jogar, vai oscilar, é jovem. Vai oscilar e vai ter que ter a paciência. Então, esse é o problema Entendeu? do Palmeiras nos últimos anos. Tem que Porque ganhar o Palmeiras... Mas o quarto zagueiro eu acho que pode ser. o quarto pode. Porque O quarto é o pode. quarto, a gente tá falando do quarto. Os outros 3 são bons, eu acho. O Gustavo Gomes, o Vitor Hugo e o Luan são bons zagueiros. E o Pedrão deve ser o quarto, que é um zagueiro também no Tem qual o se Emerson aposta Santos muito voltando também. há um bom tempo. É verdade. Empréstimo também. É verdade. Também Então, tá acho que voltando. assim, na verdade, eu acho que o Palmeiras precisa de contratações pontuais, poucas, e acho que para posições em que você resolva a mesma parada que você... Eu não sei, eu acho que... Laterais, né, Jean? As laterais, principalmente a lateral esquerda, acho que se tornou uma questão. O Mike fez bons jogos, né? Depois acabou se machucando, saiu. Houve até uma discussão no momento em se ia ser o Mike ou o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, os anos estão passando também, né? Então a gente vê uma queda de rendimento. Você não sabe qual vai ser o rendimento em 2020, mas acho que na lateral esquerda o problema hoje ele é até maior, com o Vitor Luiz saindo. O Diogo Barbosa tem jogado mal. O Diogo Barbosa não tem... Ele já jogou bem. O Diogo Barbosa já jogou bem. Acho que, para o nível dos laterais esquerdos no futebol brasileiro, não é que ele está muito abaixo, pegando a média. Claro que não vamos comparar com o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz é zagueiro de seleção brasileira e tudo mais. Mas acho que para o que você tem por aí, nem é uma coisa de outro mundo. Nossa, terrível, né? Você tem o Diogo Barbosa na lateral esquerda, que coisa terrível. Não é assim. Mas, claro, dependendo das ambições que você tem, você vai precisar de 2 ou 3 contratações grandes para resolver problemas específicos. Vamos pro Twitter, vamos lá? E tem um videozinho, viu? Não sei se vai falar com você, mas tem um Você é videozinho. minha sogra, Joconda. Pode ser. Álvaro Antônio, o Palmeiras deveria vender apenas o Daverson, Scarpa, melhor meia. Sandro Luiz, eu acredito que tem que segurar apenas o Scarpa. Os outros 2 têm que negociar o quanto antes, principalmente o desequilibrado. Aí, carinhosamente chamado de Daverson, né? Williams Porto, o Palmeiras precisa contratar 2 laterais e um meia de ligação. De resto, é o dedo do técnico. Vai ter um time forte, tanto os titulares quanto os reservas. Mas olha aí, meia de ligação. O Palmeiras tem o Lucas Lima, o Palmeiras tem o Rafael Veiga, o Palmeiras tem o Scarpa. Se ele Ninguém precisa... entregou até agora. Então, O próprio Zé e o também próprio pode Zé trabalhar. Rafael, que... O problema é que mas nenhum o Zé deles entregou prefere até jogar agora. na esquerda. Agora, se o Palmeiras precisa contratar um meia de ligação, aí acho que entra um pouco do que vem acontecendo nos últimos anos. Se essa é a opinião do fã de esporte e tal. Mas se o Palmeiras precisa contratar esse meia de ligação, ele não pode ficar com outros 3 meias de ligação no seu elenco. Porque aí não faz sentido nenhum.